Como calcular tensão em física? Determinando tensão em um único fio. Defina as forças em ambos os lados da corda. A tensão em uma corda é o resultado de forças que puxam a corda em ambos os lados. Só para constar, força igual a massa vezes aceleração. Considerando que a corda é esticada firmemente. Qualquer mudança na aceleração ou na massa dos objetos sustentados pela corda causará uma mudança na tensão. Não se esqueça da constante aceleração devido à gravidade. Mesmo que um sistema esteja em equilíbrio, seus componentes estão sujeitos a essa força. Podemos pensar na tensão de uma corda como T igual a m vezes G mais m vezes A, onde G é a aceleração da gravidade em qualquer objeto sendo puxado pela corda e A é qualquer outra aceleração nos mesmos objetos. Em física, na maioria dos problemas, consideramos um fio ideal. Em outras palavras, nossa corda é fina, sem massa e não se estica ou se rompe. Como um exemplo, vamos considerar um sistema onde um peso é suspenso por uma viga de madeira através de uma única corda. Veja a figura. Nem o peso nem a corda estão se movendo. O sistema está em equilíbrio. Sabemos que, para o peso ser mantido em equilíbrio, a força de tensão deve ser igual à força da gravidade no peso. Em outras palavras, tensão Ft igual à força da gravidade. Fg igual a m vezes G. Considerando um peso de 10 kg. Então, a força de tensão é 10 kg vezes 9,8 m. S2 igual a 98 newtons. Considere a aceleração. A gravidade não é a única força que afeta a tensão de uma corda. Qualquer força de aceleração relacionada ao objeto ligado à corda interfere no resultado. Se, por exemplo, um objeto suspenso está sendo acelerado por uma força na corda, a força da aceleração, massa vezes aceleração, é adicionada à tensão provocada pelo peso do objeto. Vamos dizer que, no nosso exemplo do peso de 10 kg suspenso por uma corda, em vez de ser fixada em uma viga de madeira, a corda está sendo usada para elevar este peso a uma aceleração de 1 metro por segundo 2. Nesse caso, devemos considerar a aceleração do peso, assim como a força da gravidade, resolvendo da seguinte forma: Ft igual a Fg mais m vezes A. Ft igual a 98 mais 10 kg vezes 1 metro por segundo 2. Ft igual a 108 newtons. Considere a aceleração rotacional. Um objeto que rotaciona ao redor de seu ponto central através de uma corda, como um pêndulo, exerce deformação na corda, provocado pela força centrípeta. A força centrípeta é a força de tensão adicional que a corda exerce ao puxar o objeto em direção ao centro. Assim, o objeto permanece em movimento em arco, e não em linha reta. Quanto mais rápido o objeto se move, maior é a força centrípeta. Força centrípeta, Fc, é igual a m vezes v2, r onde m é a massa, v é a velocidade e r é o raio do círculo que contém o arco onde o objeto se move. Já que a direção e grandeza da força centrípeta muda conforme o objeto suspenso por uma corda se move e altera a velocidade, também muda a tensão total na corda.
que age sempre na direção definida pelo fio, com sentido ao centro. Lembre-se sempre de que a força da gravidade age constantemente no objeto puxando-o para baixo. Então, se um objeto gira ou balança verticalmente, a tensão total é maior na parte mais baixa do arco. Para um pêndulo, este é chamado de ponto de equilíbrio. Quando o objeto se move mais rapidamente e menor no topo do arco. Quando se move mais devagar. Digamos que, em nosso problema exemplo, nosso objeto não está mais sendo acelerado para cima, e sim oscilando como um pêndulo. Esta corda tem 1,5 metro e o peso se move a 2 metros por segundo quando passa pelo ponto mais baixo de sua trajetória. Se quisermos calcular a tensão no ponto mais baixo do arco, quando atinge o maior valor, primeiro, devemos reconhecer que a tensão devido à gravidade, neste ponto, é a mesma que quando o peso era suspenso sem movimento. 98 newtons. Para encontrar a força centrípeta adicional, resolveríamos da seguinte forma. Fc igual a m vezes V2, R. Fc igual a 10 vezes 5 de janeiro de 22. Fc igual a 10 vezes 2,67 igual a 26,7 newtons. Portanto, nossa tensão total seria de 98 mais 26,7 igual a 124,7 newtons. Perceba que a tensão devido à gravidade muda através do arco formado pelo movimento do objeto. Como foi dito acima, tanto a direção quanto a magnitude da força centrípeta muda conforme o objeto se move em sua trajetória. Entretanto, apesar da força da gravidade se manter constante, a tensão resultante da gravidade também muda. Quando um objeto não está no ponto mais baixo de seu arco, seu ponto de equilíbrio, a gravidade puxa-o diretamente para baixo, mas a tensão o puxa para cima, formando certo ângulo. Por conta disso, a tensão tem que neutralizar apenas parte da força da gravidade, e não sua totalidade. Dividir a força gravitacional em dois vetores pode ajudá-lo a visualizar tal conceito. A qualquer ponto do arco de um objeto balançando verticalmente, a corda forma um ângulo θ com a linha do ponto de equilíbrio e o ponto central de rotação. Conforme o pêndulo balança, a força gravitacional, m vezes g, pode ser dividida em dois vetores. Mgs é n. θ, agindo tangente ao arco, na direção do ponto de equilíbrio. Mg cos θ, agindo paralelamente à força de tensão na direção oposta. A tensão tem que neutralizar mg cos θ, a força que puxa na direção oposta, e não a força gravitacional total, exceto no ponto de equilíbrio, quando as duas forças são iguais. Digamos que, quando nosso pêndulo forma um ângulo de 15 graus com a vertical, ele se move a 1,5 metro por segundo. Encontraríamos a tensão seguindo estes passos. Tensão devido à gravidade. Tg igual a 98 cos 15 igual a 98. 0,96 igual a 94,08 newtons. Força centrípeta. Fc igual a 10 vezes 1,52, 1,5 igual a 10 vezes 1,5 igual a 15 newtons.
Tensão total igual a Tg mais Fc igual a 94,08 mais 15 igual a 109,08 newtons. Calcular o atrito. Qualquer objeto arrastado por uma corda que possua uma força de resistência gerada pelo atrito de um objeto contra outro, ou fluido, transfere essa força para a tensão na corda. A força do atrito entre dois objetos é calculada como em qualquer outra situação, seguindo esta equação. Força devido ao atrito, geralmente representada por Φ, igual a μ, n, onde μ é o coeficiente de atrito entre dois objetos e n é a força normal entre dois objetos, ou a força que eles exercem mutuamente. Note que o atrito estático, o resultante da tentativa de colocar um objeto estático em movimento, é diferente do atrito dinâmico, resultante da tentativa de manter um objeto em movimento. Digamos que nosso peso de 10 kg não está mais sendo balançado, mas sim arrastado horizontalmente ao longo de uma superfície plana por nossa corda. Considerando que a superfície tem um coeficiente de atrito dinâmico de 0,5 e nosso peso se move a uma velocidade constante, gostaríamos de acelerá-lo a 1 metro por segundo 2. Este novo problema apresenta duas mudanças importantes. Primeiro, não temos mais que calcular a tensão devido à gravidade, porque o peso não está sendo suspenso pela corda. Em segundo lugar, temos que calcular a tensão causada pelo atrito, assim como aquela causada pela aceleração da massa desse peso. Devemos resolver como se segue. Força normal, N, igual a 10 kg vezes 9,8. Aceleração da gravidade, igual a 98 N. Força do atrito dinâmico, Φ(d), igual a 0,5 vezes 98 N igual a 49 newtons. Força da aceleração, Φ, igual a 10 kg vezes 1 metro por segundo 2 igual a 10 newtons. Tensão total igual a Φ mais Φ igual a 49 mais 10 igual a 59 newtons. Calculando a tensão em múltiplas cordas. Puxe cargas suspensas vertical e paralelamente usando uma polia. Polias são máquinas simples, que consistem de um disco suspenso que permite que a força da tensão mude de direção. Em uma configuração simples de polia, a corda ou o cabo correm pela polia, com pesos presos às duas extremidades, criando dois segmentos de corda ou cabo. Entretanto, a tensão em ambas as extremidades da corda é igual, mesmo que elas estejam sendo puxadas por forças de diferentes magnitudes. Em um sistema de duas massas suspensas por uma polia vertical, a tensão é igual a 2 gramas M1, M2, barra, M2 mais M1, onde G é a aceleração da gravidade, M1 é a massa do objeto 1 e M2 é a massa do objeto 2. Observe que, geralmente, os problemas de física consideram polias ideais, sem massa, sem atrito, que não podem quebrar, deformar ou soltar-se do teto ou corda que a suspende. Digamos que temos dois pesos suspensos verticalmente de uma polia por cordas paralelas. O peso 1 tem uma massa de 10 kg, enquanto o peso 2 tem uma massa de 5 kg. Neste caso, encontraríamos a tensão assim: T igual a 2 gramas M1, M2, barra,
M2 mais M1. T igual a 2. 9,8. 10. 5. Barra. 5 mais 10. T igual a 19,6. 50. Barra. 15. T igual a 980 15avos. T igual a 65,33 newtons. Observe que, devido a um peso ser mais pesado que outro, e todas as outras coisas serem equivalentes, este sistema vai acelerar, com o peso de 10 kg se movendo para baixo e o de 5 kg se movendo para cima. Considere múltiplas cordas ao elevar um peso. Finalmente, vamos considerar um objeto suspenso a um sistema de cordas no formato de um Y. Duas cordas presas ao teto, que se encontram em um ponto central, no qual um peso é suspenso por uma terceira corda. A tensão na terceira corda é óbvia. É simplesmente a tensão resultante da força gravitacional, ou m. G. As tensões resultantes nas outras duas cordas são diferentes e devem ter soma igual à força gravitacional com direção vertical para cima e igual a zero em ambas as direções horizontais. Assumindo que o sistema está em equilíbrio, a tensão nas cordas é afetada tanto pela massa do objeto suspenso e pelo ângulo no qual cada corda se encontra no teto. Digamos que, em nosso sistema em formato Y, o peso inferior tem uma massa de 10 kg e as duas cordas superiores se encontram no teto, a um ângulo de 30 e 60 graus, respectivamente. Se quisermos encontrar a tensão em cada uma das cordas superiores, teremos que considerar os componentes verticais e horizontais de cada tensão. Ainda assim, nesse exemplo, as duas cordas estão perpendiculares uma à outra, facilitando o cálculo de acordo com as definições das funções trigonométricas que seguem. A razão entre t igual a m. G. E T1 ou T2 e t igual a m. G. É igual ao seno do ângulo entre cada corda de sustentação e o teto. Para T1, seno 30 igual a 0,5. E para T2, seno 60 igual a 0,87. Multiplique a tensão na corda inferior, T igual a mg, pelo seno de cada ângulo para encontrar T1 e T2. T1 igual a 5 vezes m. G igual a 5 vezes 10. 9,8. Igual a 49 newtons. T1 igual a 87 vezes m. G igual a 87 vezes 10. 9,8. Igual a 85,26 newtons.